No ar, mais um episódio do Clube das Águias. Hoje, o episódio, nós iremos entrevistar o Claudionor Rocha, 32 anos, solteiro napolitano, esposo da Priscila, e ele vai contar para nós os seus desafios, né, a respeito da corrida. Claudionor, fala um pouco da sua formação, marketing, design, comenta um pouquinho também, se apresente para nós, por favor. Desde já, muito obrigado, Úrsula, pelo convite e estar trazendo. Eu estou aqui representando a multidão de pessoas, né, que está nas ruas e está por trás desse projeto Acorre Cristão. Te agradeço por esse espaço e você que está aí, pretendo, durante esse tempo aqui, poder agregar e abençoar a sua vida através do que a gente vai conversar aqui. Então, Úrsula, eu sou cristão, sou esposo de Priscila, pai de Tito. Graças a Deus eu vivo em busca do crescimento espiritual e estamos aí nessa caminhada, né? Sou formado em design gráfico, me especializei em branding, marketing digital. Também sou um curioso do desenvolvimento pessoal, do comportamento humano, que foi muito o que me tirou dos desafios da vida, onde eu aprendi bastante. E estamos aí nessa caminhada hoje vivendo esse propósito através da Acorre Cristão. Maravilha. Vamos lá. Claudionor, hoje o cenário do Salvador, né? É um cenário muito forte de corrida. Ano passado a gente teve vários segmentos, vários públicos. E eu queria saber como foi que aconteceu tudo isso. Como chegou esse convite para você, essa missão, esse projeto, né? A gente está te conhecendo agora, você já corria, já era atleta. O que é que Deus? Foi uma promessa? Como é que surgiu tudo isso dentro de você? Perfeito. Ó, eu sempre fui empreendedor, desde sempre, né? Já empreendi no ramo de comida, de agência. Maravilha. Tive agência de marketing, de branding, já venho do mercado do empreendedorismo. Eu comecei a empreender com 11 anos de idade. Caramba! Quando eu descobri que se eu vendesse papel, latinha, eu fazia dinheiro. Não por necessidade, né? Naquela época eu não tinha mesada. Sim. Mas eu sabia que se eu vendesse alguma coisa, eu ia ter dinheiro para comprar minha agudinha, meu salgadinho. Então, eu descobri ali que ali era empreender. Então, Independência, né? Financeira. eu queria dinheiro. Né? A visão era essa. Porém, durante o meu percurso de empreendedorismo, sempre foi em busca de ter dinheiro. Eu costumo dizer que o ser humano existe uma necessidade de um senso de propósito, Sim. né? Eu trago também, costumo dizer que a nossa vida, existe uma timeline da nossa vida, e dentro do percurso dessa vida, o Senhor ele foi te direcionando para fazer N situações. Essas N situações é como se fosse uma capacitação para quando você realmente encontrasse o direcionamento de Deus e você pudesse exercer isso dentro do direcionamento de Deus. Então, eu não sou profissional de educação física, as pessoas pensam que eu sou profissional de educação física, não, mas através da corrida, o Senhor me tirou de cima de uma cama, me tirou da depressão, da ansiedade, tirou do uso de drogas. Então, através da corrida, foi um escape absurdo para eu sair de onde eu estava, né? Então, eu encontro isso como um propósito agora, na Acorre Cristão, como? Eu sempre trabalhei com construção de movimento, construção de branding, né? Muitas pessoas me conheceram e me conhecem através do Açaí do Monstro. Foi uma empresa aí que no primeiro ano a gente teve um faturamento ali absurdo de 9 milhões de reais. Então, a gente já fez negócios muito expressivos na época que a gente trabalhava 100% focado no mundo, né? E eu vivi um processo com o Senhor e no ano passado eu tinha colocado uma meta. Eu tinha colocado uma meta de correr 6,21 km e correr 2,42. Não, essa meta não foi batida por conta que me deu um ataque alérgico, mas na terceira corrida, que veio a 21K, Salvador, que sai ali do Campo Grande e vai para a Nova Orla de Salvador, quando eu estava na largada, o Senhor falou comigo: meu filho, agora uma corrida para mim. Eu nunca produzi corrida, nunca fui produtor de corrida. E ali eu olhei para uma pessoa que estava comigo e falei: cara, eu vou fazer uma corrida para Deus. Vou correr 21 km com isso queimando dentro de mim. Ele sabe que a mudança de comportamento ela vem com repetição e vem com alto impacto. Então, pode dizer, eu vivi um alto impacto cravando isso na minha alma, que estava com muita clareza que eu precisava fazer aquilo durante 21 km. Chegando lá, minha esposa e meu filho estavam me esperando e falei para ela: amor, a gente vai fazer uma corrida para Deus. O Senhor me entregou isso aqui para fazer. Pronto. Ali eu entendi que tinha algo que eu não sabia o que era.
Já existia um propósito ali. Eu já tinha enxergado o propósito que eu precisava desenvolver outras pessoas para não passar ou para sair de onde eu já estive, em um estágio depressivo, de ansiedade, burnout, quem sabe que são crises espirituais, são ataques Sim, espirituais que a gente começa a entender e conhecer a verdade. E sim. naquele dia eu decidi esse propósito. A gente, como sempre, a gente consagrou ao Senhor e foi dando os passos. E dentro disso, o Senhor vem guiando passo a passo tudo que vem acontecendo. Estamos no mercado de wellness crescendo absurdamente. Nós sabemos que é um mercado que está ganhando mundos e mundos, porém, o que poucas pessoas sabem é que a gente vive hoje um propósito. Existem pessoas que precisam ser alcançadas através da Corre Cristão. Fantástico. Eu não conhecia, né, seu testemunho e estou impactada e acredito nisso que você falou, né, que você chamou aí de como é que se Timeline. timeline. Eu, na verdade, Tempo. sim, a linha do tempo. Na verdade, eu costumo, né, quando eu estou conversando geralmente com as pessoas, todos nós temos um propósito e temos talentos que você fala, na verdade, são talentos que o Senhor nos dá. E em cada momento que a gente vive, né, a gente recebe ali um talento. Às vezes a gente vai enviado para um lugar que não tem nada a ver. Por exemplo, existem pessoas, no seu caso você falou de droga, existem pessoas que vão e têm acesso ao morro, a um ambiente, e depois o Senhor mesmo traz, eu vejo isso como um treinamento, o Senhor mesmo traz e de repente ele está lá como um evangelista, dentro daquele ambiente, dentro daquele lugar que ele viveu, né? E é um conhecimento que ele, né, queira ou não queira, apesar da situação, dizer aqui uma situação bem forte, né? Você ir pra lá pro morro. Mas geralmente eu falo isso, né? Quando chega alguém desse nível assim que tá, eu falo, cara, Deus te chamou pra isso, quem é que pode ir lá? Eu não posso ir no morro. Eu não sei o que é usar droga, eu não sei aquele ambiente que você esteve ali, né? Mas você tem que estar capacitado, o Senhor te chamou. E é mais ou menos isso aí, como você falou, só não sabia que tinha um nome, que é time, né? E tem a ver também com os talentos, né? Porque Deus nos dá os talentos. Todos nós temos os dons e talentos para multiplicar em alguma área, em algum sítio, né? E aí você explanou bem, né? Falou de uma forma muito pragmática, né, que a sua área aí de comportamento, ficou muito linda essa arrumação que você fez, e eu acredito nisso sim, eu acho fantástico esse processo, esse propósito, eu creio que todo mundo tem um propósito, independente da religião, né, Deus criou todo mundo para uma função, e é uma coisa que eu trago muito para a pessoa, você é um grande guerreiro, você mesmo é um grande guerreiro, as batalhas que você, né, você venceu uma depressão, você venceu as drogas, e olha o poder de Deus, né, a sua fraqueza, né, nos seus erros, nas suas falhas. Eu imagino, né, nesse momento quando você estava na droga, né, um momento de desespero seu, da sua família, né, mas olha o processo, né, quando a gente se submete ao Senhor, né, a sair desse lugar, a coisa linda que Ele fez, e parabéns, eu creio que a Corre Cristã também vai alcançar muitas pessoas, já está alcançando, né, em si, e existe um movimento muito grande, inclusive eu tenho andado na aula, tenho me preparado, e eu percebo que as pessoas estão nesse lugar, porque existe uma necessidade, né, física mesmo, das pessoas buscarem esse cuidado até por conta do mundo que a gente vive, né, a agitação, o burnout, tudo isso, o nosso físico não está mais suportando, né, tanta informação, tantos desafios, tantas coisas novas. Cláudia, você acabou de relatar para nós que você recebeu dentro de uma corrida, né, o Senhor falou com você, Ele entregou esse projeto, Corrida Cristã. Eu caminho com o Senhor, eu sei como Ele é, e quando a gente recebe uma missão dessa, um chamado desse, a gente só tem Ele e nós, né? Não tem o recurso, né? Como tem aquela frase célebre que fala, o chamado é dado a alguém improvável, né? Sem recurso. E como foi isso? Você chegou para Priscila, falou, para Tito, falou, e como foi? Cadê a equipe? Cadê o recurso? Como vocês começaram a se movimentar? Cadê a logo? Como seria tudo isso? Como você correu a sua corrida? Porque a sua corrida, na verdade, foi entregar para o Senhor esse primeiro projeto, né? Que se iniciou agora, tem outros, mas conta pra gente como foi isso, os desafios, como foi caminhar, algum momento pensou em desistir, houve algum desânimo, ataque? Divide seu coração conosco. Perfeita. Ataque acontece, né? Ainda mais que o Senhor Deus quem não terá essa Desde o aflição. útero, assim, escolhido. Eu acredito, como eu estava falando sobre a timeline, né, da vida, Sim, né? Dentro dessa timeline do meu processo de vida, sim, o que o Senhor me entregou como propósito, eu entendo que eu já tinha dentro de mim tudo que eu precisava para fazer que a corrida acontecesse, né? Eu não falei um pouco sobre um dos pontos principais que a gente fala, a gente faz treinões todo mês, inclusive você que está assistindo,
Todos os meses nós temos treinões da Corre Cristão, onde é 100% gratuito. Lá você vai ter sua água, sua fruta, vai correr, vai receber a palavra, vai louvar e adorar. Então já se sinta convidado. Fantástico. E dentro desse propósito, quando a gente recebeu, a gente não tinha recursos financeiros, Sim. né? Porém, dentro da jornada da minha vida, eu adquiri talentos que fez gerar isso aqui. Primeiramente, estar sensível a Deus, sensível aos comandos do Senhor, né? Ele dá os comandos. Eu não contei aqui, mas na primeira corrida eu tinha feito uma oração, no meu primeiro 21 km com o grupo, eu tinha feito uma oração dizendo que eu queria uma experiência com o Espírito Santo. Faltam 3 quilômetros para finalizar o 21 km, eu parei, eu não consegui mais andar. E ali eu comecei a viver uma experiência absurda com Deus. E naquele dia, verdadeiramente, eu entreguei o volante da minha vida. Um volante dentro de uma experiência, dentro de um entendimento que eu estava vivendo ali. Eu pedi confirmação, o Senhor me entregou através de um irmão. Então, através desses passos que a gente foi vivendo, eu já tive agência de branding, agência de marketing digital, eu já trabalhei com lançamento, eu já tive uma produtora de banda, eu já produzi evento com minha esposa. Então, dentro desses talentos, foi embutido tudo para Corre Cristão. Então, existia 12 talentos dentro que eu precisava executar. Sim. E, através dos comandos, o Senhor dá nomes e dizia, ó, fala com tal pessoa. Olha, fala com tal pessoa. Tem que fazer isso. Eu tive uma experiência agora, a gente precisou de algumas aberturas que em uma oração o Senhor entregou um nome e essa pessoa foi a pessoa que deu essas aberturas. Então, 100% mesmo Guiado. é guiado, sabe? Perfeito. Não tem recursos, mas tem confiança. Eu costumo dizer que eu tenho a plena certeza absoluta que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho é o Deus que está me guiando em todo esse processo. Então, eu confio nele e eu sei que se ele entregou, ele vai garantir. É uma plena confiança mesmo. Desafios, Sim. muitos desafios, né? Toda a parte de design, toda a parte de estratégia, é feito por mim, que eu vim desse mercado. Toda a parte da logo, da marca. Então, foi feito por mim, eu fui só executando toda a parte agora de captação. Nós tivemos essa primeira corrida e foi 0 de recurso financeiro de empresas. Sim. Por quê? Ninguém confia. Quando a pessoa enxerga algo, ainda mais falando assim, essa mesma fala que eu estou falando com você é a fala que eu tenho com todo mundo. E as pessoas costumam pensar, pô, como foi? Deus entregou algo para o cara tá me dizendo aqui, é mais um querendo de... Eu ouvi isso e a gente escuta isso muito. É mais um querendo ganhar dinheiro dos bestas cristãos. A gente escuta isso dia após dia. Dentro desse processo, tivemos sim perseguições de pessoas falando, mais um que está usando a palavra de Deus para ganhar dinheiro, mais um que está usando Deus para ganhar dinheiro. E eu tenho a convicção aí que vem. Dentro desse processo, eu vivo um processo muito de inteligência emocional. Porque para a gente sair de uma depressão, de uma ansiedade, claro que a gente tem, o Senhor nos dá os recursos para a gente caminhar por isso. E dentro disso, aí também contar propósito para a gente abençoar outras pessoas. Então, eu consegui, durante esse processo, se fosse o Coriolano de 7 anos atrás, provavelmente ele tinha quebrado emocionalmente durante todos esses ataques, durante as faltas, durante os processos. Mas o Senhor vem forjando durante esse processo de vida para que todos os recursos eu tivesse encontrado nele durante o caminho. Por quê? Sim, tivemos necessidade financeira, kit não paga a corrida, Sim. nós nunca fizemos corrida, porém, todo o propósito é acompanhado por pessoas precisam de pessoas. O Senhor não fez pessoas à toa para viver sozinho. Então, nós fomos buscar pessoas com o direcionamento dele. Então, tudo que vem acontecendo tem pessoas por trás, se dedicando, se levantando, orando. O que as pessoas não sabem é que desde o dia 16 de agosto existe um grupo de oração que não para de orar. Por todos os corredores, por todos os patrocinadores, por todo mundo que está por trás. Então,
nossa confiança 100%, pelo menos eu posso dizer isso da minha parte, a minha confiança 100% de recursos, de tudo, vem da parte do Senhor. E no último instante, quando a gente pensou que ia... Sim, eu acredito que você vai falar isso na próxima pergunta, mas me deixar a próxima pergunta. Quando a gente pensou que poderia acontecer alguma questão de tipo desmarcar, o Senhor nos surpreendeu levantando um filho dele que Deus falou com ele e falou assim: ó, o Senhor está mandando colocar esse valor aqui, era um valor que a gente precisava para acontecer, a corrida acontecer plenamente. Que lindo, fantástico, né. E pra onde Deus aponta, ele paga a conta, né. Ele Que mandou frase. eu uso muito essa frase, eu trabalho com projeto Pra onde social, Deus aponta. ele paga a conta, se foi ele que apontou, ele se responsabiliza. Nós como seres humanos e dentro desse lugar de inteligência emocional que você falou também, eu já estive lá atrás também, e hoje eu consigo olhar e dizer: "Ah, Deus me guardou", porque realmente eu também não tinha estrutura, né. Se ele tivesse feito aquilo há 7 anos atrás, como você falou aí também, eu não teria estrutura. Mas ele nos leva a esse lugar, né, de confiança que ele realmente aponta, paga a conta e se responsabiliza. E se foi ele que mandou, a responsabilidade é dele, ele que vai cumprir, a palavra é dele, né. Às vezes a gente fica, né, de uma forma imatura querendo fazer acontecer, porque você recebeu um comando e uma responsabilidade, mas a provisão é dele, né, é ele que vai apontar, ele que vai pagar, e às vezes a gente não tem essa maturidade, né. Hoje eu creio que sim, pelo seu testemunho que você falou aí, você realmente foi muito preparado para essa batalha que você tá, né, o Senhor lhe deu todos os escapes, todas as provisões, em todas as áreas, né, emocional, como você refletindo agora o passado, né, Claudio, você consegue ver isso de uma forma muito clara, né, pelo menos eu tô enxergando assim, né, e o lugar que ele te colocou hoje foi como Davi, né, primeiro matou um gigante, pegou uma espada, e aí ele foi caminhando, perseguição, foi caminhando, caminhando, caminhando até chegar ao reinado, né. Deus é fantástico, né. É tremendo, eu não abro mão de viver isso nele, até quando a gente perde, né, que na verdade a gente nunca perde, ou a gente aprende ou a gente ganha, né. Até quando a gente não consegue ganhar, ou a gente acha que não está ganhando, mas na verdade eu creio que a gente, quando a gente aprende, a gente ganha também, né. A gente está ganhando o quê? Ganhando a maturidade, né, ganhando novas armas, ganhando novos ambientes e ganhando estratégia para chegar no próximo nível, né. Não existe perda com o Senhor, todos os dias a gente ganha e cresce nele, né. E é maravilhoso, é mágico esse lugar também, eu não abro mão e estou muito surpresa em ouvir seu testemunho, te conhecer e saber que você caminha nesse lugar também. Para mim é uma honra estar aqui conversando com você e conhecer tudo isso que o senhor está fazendo na sua vida, é muito bacana. Parabéns, meu amigo. Ó, lá em Romanos 5, de 3 a 6, tem falando que amem a tribulação. Então você falou aí sobre a gente não ganha, né? A gente não perde, a gente sempre ganha. Ganha ou aprende, não tem outro jeito. E lá ele acentua que nós temos que amar a tribulação, amem a tribulação, pois na tribulação você vai adquirir perseverança, que vai te adquirir paciência, que vai te dar um caráter aprovado em Cristo Jesus. Então, ó, essa chave da gente amar a tribulação é a gente enxergar a tribulação de uma nova forma. Nossa, tá dando um degrau aqui da minha vida para eu crescer, para eu aprender. Sim. Nossa, rolou uma quebrança aqui, o que é que eu tenho que aprender com isso aqui? Então, se a gente tiver essa mentalidade, a gente colocar esse gancho que a gente está aprendendo tudo, como você falou, a gente vai subir os degraus. O que fez o povo retroceder no deserto foi a reclamação, né? Eu costumo dizer que a reclamação é você estar clamando para dar ré, Sim, clamando para dar ré, clamando para dar ré. Então, se a gente enxergar toda a tribulação, todos os percalços como uma oportunidade de crescimento, a gente vai virar uma chave absurda para o crescimento. E não é ganhar ou perder, é obedecer. sim, Se o Senhor mandou fazer algo e nesse algo teve uma quebrança ou teve um sucesso, se preocupe em obedecer. sim, E esse ponto aí já sim. vai te levar para um outro nível. É, isso é verdade. Eu tenho entrado nesse lugar, assim, que hoje eu celebro gigantes, né. Apareceu um gigante, outro dia apareceu um que eu falei: Uau. "Nossa, Deus vai me levar aonde?", porque pelo tamanho do gigante, quem tá se movimentando e tentando me perseguir, vem algo muito grande, porque não vai se movimentar em vão, né. É isso aí. A guerra não vai vir em vão, né. Se você se movimentou se ele se levantou é para cair, Aham. né, e se você mexeu com ele é porque algo você tá fazendo de bom, né. A terra pode não estar dando nada, mas papai está contente. Então, eu descanso meu coração, celebro o gigante mesmo e tento entender, entrar nesse lugar aqui, o que é que está por vir, porque também tem a questão da distração também, né. Por exemplo, a falta do recurso. Às vezes, se você não tivesse essa inteligência emocional e esse lugar em Deus, você: "Ah, eu vou parar, eu vou remarcar, eu não vou fazer". Traz um desânimo que lhe tira da posição, né.
ou a perseguição ou a fala, porque entristece muito, até mesmo dentro do nosso próprio meio cristão, né, que deveria ter um apoio maior um com os outros, a gente vê uma concorrência muito grande, ou às vezes a gente vê uma fala que machuca, né, alguns processos que a gente passa acaba machucando a gente, né, e tudo isso pode lhe paralisar, ser uma distração, mas se a gente olha com esse olhar e fala: "Isso é gigante, isso é distração", e segue e fica na posição, você consegue chegar, né, no objetivo e no lugar que o Senhor tem para você. E a próxima pergunta era essa mesma que você comentou aí, se em algum momento houve algum desânimo, algum obstáculo que você realmente disse assim: "Eu acho que não vai dar, eu acho que vai porque eu vou remarcar, ou vou orar para ver se eu ouvi Deus mesmo". Se em algum momento você entrou nesse lugar de desânimo ou de tentar se paralisar, e como foi isso para você? Como o Senhor respondeu? Conta pra gente aí no na íntegra. Perfeito. Ó, eh, desânimo posso dizer que não, né, foi algo até muito que quem estava na minha lateral, sempre falava isso: "Cara, tá acontecendo isso e você tá assim, cara", e eu até sei, será que é isso aqui é de Deus mesmo? Eu já ouvi falar, por Sim. que não? Não porque eu sou bom, não porque eu sou o master da inteligência emocional, mas porque eu tenho certeza que foi quem me chamou, certeza absoluta. Parece até soberba, É. mas a questão é que no dia que eu busquei o Senhor, na verdade, no dia que ele bateu na minha porta, eu escutei a voz dele claramente. Eu era tipo Paulo, eu era ponta cristão, contra crente, a maneira aí. Eu tava cagando mesmo, de verdade. Perseguidor. Mas no dia que ele bateu na minha porta, estava um dos piores dias da minha vida. Um dos piores dias da minha vida. É forte, hein. Eu tinha tirado 2 quilos de cocaína, estava fumando maconha e Jesus apareceu pra mim e falou: "Meu filho, vem me conhecer". É forte. Então naquele dia eu escutei uma voz e eu fui conhecer ele. Então naquele dia eu comecei a buscar. E dentro desse relacionamento, eu venho escutando a voz dele. Então eu tinha plena certeza que de onde ele me tirou, eu estou aqui hoje, até aqui ele me ajudou, eu tinha plena certeza que isso ia dar certo. Ponto. Entendeu? Então, ataques, aconteceram vários ataques, em muitas falas, aconteceu percalços, aconteceu desalinhamento entre pessoas Sim. durante todo esse processo. Porém, eu sabia que era para o crescimento. Eu costumo dizer que quando você escolhe, decide viver para trabalhar para Deus, ser um servo do Senhor, é como se você fosse entrando agora em uma empresa. Você vai entrar em uma empresa agora, você vai ter que sentar pelo menos uma semana para aprender a cultura da empresa. Você vai sentar uma semana ali, ele vai te dar uma cartilha de cultura e você vai começar a entender, pô, aqui eu tenho que usar jaleco, eu não posso, é tal hora, a hora de almoço, é tal hora, a hora do lanche e tal. Então, eu tenho que entender qual é o meu processo, o Fantástico. processo da empresa. E lá dentro do processo da empresa, você vai cometer várias coisas erradas. Por quê? Porque você tá vivendo a empresa. Sim. Em Deus, para mim, é a mesma coisa. O Senhor vai te colocar de cabeça para baixo, você vai dizer assim: "Pô, você tem vários vícios da outra empresa. Então você precisa agora consertar esses vícios para você trabalhar para mim, trabalhar na minha empresa". Sim. Então, isso também acontece quando a gente decide trabalhar para Deus. Acontecem os percalços, acontecem as situações, e quando a gente tem a plena certeza que Cristo, ele morreu por nós, plena certeza que ele passou por todo o processo para que em glória a gente pudesse cada dia mais se tornar parecido com quem ele nos chamou aqui na terra. Você vai celebrar todos os aprendizados, todos eles que você vai estar tendo para se consertar e começar a viver isso. Então, Sim. as pessoas que estão atacando, dizendo que é mais um pilantra para enganar os cristãos. Eu já tive nessa posição e eu tenho misericórdia dele. Eu Já também. tive nessa posição, Eu entende? Eu também duvidava quando as pessoas falavam, pô, Deus falou comigo, Jesus falou comigo, entende? Então, é aquela posição mesmo de ser empático, misericordioso. misericordioso, É, tem que ser misericordioso com você. sim, Então, a gente não precisa atacar, a gente precisa só continuar. sim. Ou no dia da corrida, um dia antes, né? Eu acordei, o Espírito Santo falou claramente comigo: só marche, só marche, só marche. Quem está por trás e vendo todo o processo entende o que foi que a gente viveu durante esse processo. E pô, a única coisa que ele estava fazendo é só marchando, entende? Nós somos seres tricotômicos.
até serve isso para você que ainda não treina, que não faz atividade física. Nós somos seres tricotômicos. O que é tricotomia? Tricotomia é corpo, alma e espírito. Espírito. A gente vive dentro de uma esfera, né? Muitos dos cristãos, eles têm buscado se alimentar em espírito, têm buscado trazer entendimento do espírito, a alma onde ficam as nossas emoções. Fala que Satanás ele é inimigo da nossa alma, porque suas emoções estão abaladas, se você não sabe discernir, não Sim. tem discernimento que realmente está vindo do corpo, que está vindo da alma, porque as emoções, e quem vive por as emoções, está vivendo ali dependente, né? Dependente, como se fosse uma droga mesmo. Então, durante esse processo, o Senhor me tirou muito desse local e vem me tirando desse local, né? Para viver no Espírito. Porém, existe algo, né, que se chama a farmácia interna. E essa farmácia interna, ela é ativada através da atividade física, do cuidado do corpo. Lá na palavra, em 1 Coríntios, diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então, se nós somos templo do Espírito Santo não vai habitar em um local que está sujo, que está desorganizado, que não está alinhado. Então, se a gente quer realmente mesmo ter um alinhamento com o Espírito Santo, a gente tem que cuidar do templo dele, para a gente poder ter a suavidade da voz do Espírito Santo e entender quais são os comandos que ele quer para a nossa vida. E a questão está partindo desse meio também. Eu costumo dizer que a gente tem dois propósitos. O primeiro propósito é a gente cuidar do templo do Espírito Santo, trazer esse despertar, cuidar desse pilar da tricotomia, que é o templo do Espírito Santo, o cristão trazer essa visão de cuidar do templo do Espírito Santo para disseminar a palavra do Senhor. Sim. Disseminar a palavra do Senhor. E quando você está com sua identidade alinhada, quando você sabe que você te chamou, qualquer pedrada aí vai construir um castelo. É. Qualquer pedrada é só mais um bloco para construir o castelo. Desse jeito. Né? Esses dias, o senso de propósito, né? Quando a gente entende sobre o senso de propósito, que o Senhor colocou, dificilmente, quando você tem clareza disso, identidade, senso de propósito e quem te chamou, você vai parar. Dificilmente. No último treinão, uma senhora chegou para mim chorando e falou assim: fazia dias que eu não levantava da cama. Caramba. Mas ontem minha filha falou: eu vou te levar em um lugar. Ela disse que se animou para ir no treino da Corre Cristão. Ela chegou chorando, falando que nunca mais eu volto para aquela cama. Meu Deus. A filha dela tirou ela da cama para ir para a Corre Cristão. Sabe? Quantos cristãos estão passando aí por depressão, por ansiedade, por crises, por ataques espirituais. Lá em Tiago fala que os espíritos estão cativos. Cativos vêm de cativeiro. Os espíritos estão presos aonde? Nas emoções mal organizadas, mal governadas. Quando o Senhor fala em Gênesis 1:6, ele fala que nós devemos governar. Existe um autogoverno que muitas vezes não é ensinado. Que nós temos que governar as nossas emoções, governar os nossos atos, governar o nosso corpo. Então, a correção, ele parte de um ato de entendimento bíblico, que nós temos que governar sobre o tempo do Espírito Santo, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver aqui na Terra. Então, com esse senso de propósito, eu posso dizer, poucas vezes, ou quase nunca, eu pensei em desistir. Né? Eu sou muito viciado, eu posso dizer, em realizar. Tanto é que o Senhor me colocou nesse propósito, em realizar. Eu gosto de ver as coisas crescerem, acontecerem. Então, enquanto não estava concluído ali, minha mente estava. Por mais de aqueles percalços, o Senhor me segurou até aqui. Eu creio que muito mais Ele fará durante esse processo da glória cristã. E novos gigantes irão se levantar. Sim. Nós vamos converter eles para Cristo. Amém, eu creio nisso. Tem, em cima disso que você falou, não sei se você conhece aquela frase de um evangelista, que ele fala: Deus me deu uma mensagem e me deu um cavalo, mas eu matei o cavalo. Perfeito. É linda essa frase e, assim, é algo que eu trago muito pra gente, né, porque às vezes a gente até, por exemplo, eu trabalho com libertação, né, e a gente acessa o mundo espiritual e a gente sabe que tem realmente armas e armaduras. Uhum. E às vezes a gente deixa de acessar coisas porque o meu corpo ele não está preparado. A armadura pesa, a armadura espiritual ela pesa no nosso corpo. As espadas, né, tudo isso é um peso. E a gente precisa ter um preparamento do guerreiro, né. E isso que você falou aí é fantástico, porque tem muita gente, não, eu tô falando aqui no modo geral, mas dentro da igreja aqui, que é o nosso contexto, né, o bate-papo, muita gente que realmente precisa, né. Por exemplo, eu fui diagnosticada com crise nefrótica, e aí nisso eu comecei a tomar corticoide e fiquei muito inchada.
Eu fiquei nos últimos 2 anos, graças a Deus, agora eu tô no meu corpo normal e tô cuidando, e a minha meta é me amar, me honrar e entrar nesse lugar. E para mim foi muito desafiador, porque o corticóide ele incha, não era alimentação, era só inchaço, né. Mas aquilo me limitou muitas vezes, né, mexe muito com a saúde da gente, a gente já não consegue dormir bem, se alimentar bem, e é muito desafiador. E é bacana isso que você falou, eu acredito nesse propósito da Corre Cristão, e isso aí que esse evangelista falou, matar o cavalo, porque é Uau, corpo, alma e perfeito. espírito. Se você matou o cavalo, como é que você vai lá entregar a mensagem? Com que habilidade, com que capacidade, né? A gente vai conseguir entregar o propósito de Deus, né? Uau. E é fantástico. Eu creio que muitos outros testemunhos que você talvez nem saiba, que nem todos chega para você, mas eu creio que o impacto foi ainda muito maior e vai continuar sendo, né? Que grandes coisas tem o Senhor para fazer dentro da Corre Cristã e dentro da sua vida. Claudio, conta pra gente, em algum momento da sua vida, você tem algum testemunho? Tem um momento que eu chamo de Getsemane, que é aquele momento que Cristo passou. Você sua frio, você já está no Senhor, você tem uma intimidade, mas existe um nível ali onde para você ir para um novo nível, para viver um propósito, Deus te coloca dentro de um cenário, dentro de um lugar onde seu corpo sua frio, sua alma já está desanimada, já não entende aquele processo, já está sem força. E é um momento que geralmente a gente não acha ninguém para velar conosco, né? É um momento muito de solidão, muito nós e o Senhor. E eu queria que você contasse pra gente, se você tem alguma história dentro do que você carrega, dentro do que você tem caminhado, divide com a gente. Sim, sim. Logo quando eu conheci o Senhor, né, comecei a caminhar em busca de me desenvolver espiritualmente, Sim. de entender mais sobre Ele. O Senhor fez, eu costumo dizer que o Senhor fez uma estratégia, já aflorou um sentimento de minha esposa de trabalhar viajando, né? E aí ela começou aquele desejo que eu trabalhar viajando, e ela, por formação, ela é bióloga, e aí ela começou a trabalhar nas instalações da eólica aqui na Bahia, em Pernambuco. Sim. E aí, nesse processo, eu fiquei 2 anos. Nossa. 2 anos distante da minha esposa, comendo Bíblia, e 2 anos sem conseguir tocar em trabalho, falar de trabalho, pensar em trabalho, que nos chamam de burnout, Sim. né? Ali eu entendi que era um processo, né? Onde eu precisei mergulhar em mim mesmo, mergulhar no Senhor, não tinha ninguém ao lado. Eu tenho até uma história que minha esposa sempre conta, que teve uma época que a gente ficou 3 meses, aproximadamente 3 meses, 4 meses, dentro desse intervalo, porque eu sempre ia viajar, né? Sim. Ela morou em alguns locais chique, Caramba. Longe pra caramba. longe Eu nasci lá demais, próximo, eu sou de Barra. Juazeiro, então eu ficava fazendo essas viagens. Sim. Isso é Barra de Barra Bahia, ao lado de de Xique-Xique, Barra, sim, perfeito. oeste da Bahia. Minha família é de Irecê, Nossa, conheço Irecê também. São Gabriel ali. Sim. Então, tem uma época que ela me viu, depois de 4 meses eu estava pesando 63 quilos. Nossa. Por quê? Porque eu entendi o poder do jejum. Então, eu comecei a aprofundar no jejum. Então, nesse processo aí, foi quando muitas vezes eu pensei que não tem mais jeito, como é que eu saio disso aqui? Eu sempre gostei muito de construir, de trabalhar, de empreender. Eu não conseguia nem pensar nisso. Então, foi um processo mesmo de mergulho no Senhor. E eu sabia que, peraí, que eu quero mais intimidade com você. Eu quero que você entenda sobre mim. Entende? Então, e foi nesse processo que eu conheci a corrida, que a corrida me trouxe de volta a sentir, né, ativar a farmácia interna, a ocitocina, a melhorar o meu corpo, melhorar o tempo do Espírito Santo. Então, casou direitinho para hoje eu ter, entender que aquilo é uma preparação, entender que aquilo era uma preparação para o que eu estou vivendo hoje. É fantástico, né? E assim, eu falei aqui de Getsemane, né? Logo após o Getsemane, depois de você ter suado o frio, você abriu uma porta para a corrida, né? Você acessou o seu propósito, o seu caminho, né? Que hoje você está trilhando. E é bem parecido mesmo com Cristo, né? Ele estava ali suando frio, ele sabia que tinha um propósito, que tinha cruz, mas logo depois da cruz também, 3 dias depois, ele ressuscitou para sempre, né? Muito forte, né? Como eu falei aqui, essa questão de estações e de ambiente, eu gosto muito de falar e dar nome para cada estação, né? Eu já vivi também meus Getsêmanes, são momentos que você não acha ninguém para velar contigo, é só você e o Senhor. E eu chamo, né? Eu falo, Senhor, eu tô no Getsemane, né? Ele tá. Eu falei, então eu vou desfrutar do meu Getsemane. E é fantástico e é bom porque às vezes também as pessoas estão nesse lugar e às vezes pensam, acabou tudo. Não, é só um Getsemane. Soa frio, respira fundo, que o propósito tá logo ali na frente. Uau. Né? É tremendo. Mas vamos lá. Pessoal, tem mais um?
Em Aracaju. Ah, de Aracaju. Sim. Cláudio, não, vamos falar então. O que é que você carrega hoje, né? É a última pergunta. O que é que você carrega hoje de bagagem, de estrutura, de conhecimento? Eu vejo que você é um homem muito preparado, né? Eu creio que poucas pessoas conheciam esse seu lado, essa história, né? Como você falou aqui. É uma renúncia muito grande separar 2 anos, né? Como pai de família, como provedor, e um homem do qual ele vem para exercer, né? Que está acostumado a fazer serviço. E como você falou, eu desde os 11 anos eu aprendi a ganhar dinheiro, a fazer dinheiro. E você abrir mão disso, se renunciar por um relacionamento, né? Por um conhecimento, um entendimento, entrar num lugar em Deus é muito forte. E eu acho bacana porque às vezes você aparece hoje surge do nada, para Salvador dia 18, monta uma estrutura daquela e quem não te conhece olha assim, não tem ideia dos ursos, dos leões, da sua história, né? Daquilo que você carrega, né? E às vezes julga, né? E eu acho fantástico isso que o senhor faz, né? Com a gente, eu acho muito lindo. E eu queria saber o que é que você carrega de bagagem, de estrutura, porque você já está muito estruturado, mas eu creio que você está indo para um novo nível e recebeu algo novo do Senhor também, né? Para estar executando a corrida em Aracaju. Então, comenta para a gente as expectativas, como é que você está nesse lugar, o que é que você tem esperado. Compartilhe um pouquinho conosco. Perfeito. Salvador foi um grande desafio, até porque a gente não fazia corrida, né? A gente não era executor de corrida. Por mais que a gente já tenha trabalhado com evento, a gente nunca tinha feito a corrida. Então foi tudo muito novo, né? Para a glória de Deus, a gente teve pessoas que direcionou a gente, viu dando espaços, como é que funcionava em termos de órgãos, toda a estrutura que precisa para a corrida acontecer. Em termos do negócio corrida, hoje a gente tem um conhecimento de como fazer a corrida, né? Se a gente precisa, quais são as melhores formas, quais são os órgãos que a gente precisa ativar, quais são as pessoas que a gente precisa estar comunicando ali para a corrida acontecer com o melhor êxito, em termos de segurança, em termos de estrutura, em termos de servidão ao público, no processo da corrida, todo mundo que está servindo. Essa corrida aí foram mais de 100 pessoas trabalhando full time para a corrida ali para acontecer. Então, isso agora a gente está levando para Aracaju. Sim. Claro que a gente está em outra cidade, em outro local, porém, realmente, um aprendizado que ficou muito firme é quando as pessoas entendem o propósito para o qual você está servindo, as pessoas em espírito e verdade, elas se levantam também para servir. Nós estamos vivendo hoje um tema que a gente chama de família corre cristão, pessoas que se levantaram, entenderam o propósito e vêm se dedicando dia após dia para fazer isso acontecer. É uma missão. É uma missão. São Não é guerreiros, uma né? missão que fala sobre Cláudio Novo, não é uma missão que fala sobre Priscila. É Sim. uma missão que fala sobre o que Cristo quer fazer através da Corre Cristão. Né? Então eu louvo e honro a Deus pela vida de vocês, da família Corre Cristão. Agora temos a família Corre Cristão Aracaju, pessoas que já se levantaram e falaram assim, vamos fazer acontecer. Cara, Entende? A gente passou por um momento, eu falei até isso com minha esposa, amor, hoje, logo na semana, eu falei assim, essa semana tá parecendo quando Moisés estava no monte orando e chega um e o Arão e eu. para São segurar. fundamentais. São fundamentais. Então, muitas vezes as pessoas enxergam, Cláudio não. Pessoal, ali eu sou sendo um representante de muitas pessoas que acreditam nesse propósito, acreditam nesse chamado e têm se dedicado para fazer acontecer. Então eu sou só um soldado no meio de vários soldados para fazer isso acontecer. É o Moisés, né, que foi levantado para abrir esse mar vermelho aí. E glória a Deus, isso é lindo. Glória a Deus. É fantástico, né? E o Senhor, para onde ele aponta, ele paga a conta e ele sempre tem o exército dele, né? Tem Arão e U, tem intercessão, tem as pessoas que vão servir. O projeto já está pronto, né? Já está tudo pronto. Nós só precisamos nos posicionar e entrar naquilo que ele tem, que tudo acontece, né? Cláudia, nós estamos finalizando o podcast e nós conseguimos entender que isso não é a respeito de corrida, não é a respeito de relógio, como você acabou de falar aqui, mas sim sobre propósito, sobre obediência, fé, aquilo que você carrega, aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos e você tem sido muito fiel a Ele, entregando com muita excelência. Mais uma vez, parabéns. E vocês, não percam, quem ainda não se inscreveu, o Aracaju está aberto, você que ainda não conhece esse mover, né, que Deus está fazendo no Corre Cristão, esse propósito, se inscreva, acompanha, vão para o aulão, é fantástico, vão para a corrida em Salvador, que já está aberta também aí para agosto.
não pode ir, não pode ir para Aracaju, vai para o Aulão, vamos para Aracaju, temos caravana também, então assim, não tem desculpa, não percam nada, continue aí acompanhando e traga um pouquinho desse testemunho, né? Aquilo que você viveu, aquilo que Deus compartilhou com você dentro disso, e compartilha com ele, manda aí pra gente, manda o que vocês acharam, e obrigada, pessoal. Úrsula, eu quero te agradecer por esse tempo de mesa que a gente passou aqui. A gente tem um podcast que vocês estão assistindo, mas fora isso, a gente já bateu um grande papo, uma grande conversa aqui. Fui alimentado bastante, recebi muito através da sua vida. Viu? Que Deus te abençoe. Quero ver o seu nome, a sua imagem aí pelas nações, entregando aquilo que Deus já te confiou. Muito obrigado por esse tema de mesa, ser do Pacote Cristão. E para esse propósito, né, que Deus entregou nas nossas mãos. Que Deus te abençoe, minha irmã. Amém, muito obrigada, a honra é minha, meu amigo. Muito bom ter você aqui no Clube das Águias, essa grande águia. E mais uma vez, obrigada. Yeah.